posso não só vender a cerveja, mas como vender o Beba New York para o meu cliente, isso vai aumentar o meu valor agregado. Então o meu vendedor, ele sabe exatamente o que executar, desde quando ele entra na empresa até quando ele está com uma venda mais madura. Então, são coisas simples na sua essência, mas que o meu mercado não fazia. Isso me deu uma vantagem com relação ao meu concorrente e hoje a gente tem a liderança de mercado. Eu complemento falando da nossa célula de growth. Muitos de vocês aí já pensam em como vou montar uma célula de vendas onde eu consiga fazer o upselling, fazer o cross-selling. E a Rio Quality entendeu que para falar com o dono de restaurante e aumentar mix de produto vendido lá, eu precisava de alguém que falasse a mesma língua do chefe, do gastrônomo, da nutricionista. E a gente contratou consultores técnicos, são gastrônomos formados que apoiam o nosso time de vendas, visitam os clientes e fazem receitas, fazem consultoria de cardápio gratuita, treinam a brigada do nosso cliente. Tudo isso para quê? Para mostrar que a gente está do lado do cliente no sentido de fazer o negócio dele prosperar. A partir dali o cliente se sente realmente muito bem atendido e até mesmo com uma dívida. Pô, esse cara veio aqui e reformou todo o meu cardápio, pô, eu tenho que comprar mais com esse cara é parceiro do meu negócio. Então isso tudo fez o nosso jogo mudar. Aqui algumas imagens da nossa operação e encerro aqui o nosso pitch falando da estratégia. Como eu falei, não adianta a gente querer pensar em inovação por inovação. A gente tem que estar conectado com a estratégia do negócio. E dentro do propósito da Rio Quality, o nosso negócio se move por mais e melhores negócios para comer bem e ser feliz. Ou seja, a Rio Quality quer ser uma empresa que ela estimula o jovem empreendedor a entrar no mercado de empreendedorismo dentro de alimentação fora do lar, abrir um novo restaurante, abrir uma nova cafeteria, porque ele sabe que tem uma empresa forte para apoiar ele. E a gente não quer só número de clientes, a gente quer que aquele dono de restaurante, ele tenha uma operação saudável, que ele se sinta feliz operando aquele negócio, desde o dia 1 até, enfim, a longevidade do negócio dele. Por isso, ser feliz aqui está falando do dono de restaurante. Então, galera, eu agradeço o tempo e a atenção de vocês. Aqui alguns dos nossos contatos, tanto meu quanto da Rio Quality. Quem tiver alguma dúvida, quem está pensando em abrir um restaurante, tem um QR Code aqui para já se cadastrar, fazer contato com a gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Fundação Dom Cabral. Maravilha, não fica com você, Paulo Henrique. Bom, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, eu tenho algumas aqui. Eu vou começar e fique à vontade aí quem quiser perguntar para participar, ok? Bom, deixa eu começar aqui pelo Henrique Henriques. Uma das coisas que você comentou que me chamou muita atenção foi a questão do espoleto, né? Quem não lembra aquela charge lá do Porta dos Fundos, não é isso? Que viralizou, realmente viralizou. E eu já tive, né? Logicamente, no espoleto anterior e já usei o totem, então eu consigo ver essa diferença. Mas o que marcou muito aqui foi que você colocou essa visão de vocês, que vocês não tinham contato com o cliente, não conheciam o cliente, e como que nesse processo vocês passaram a captar esses dados, conhecer os clientes, e como é que vocês, a partir disso, trouxeram isso para dentro e se reinventaram, para poder, de certa forma, trazer mais resultados, mais equilíbrio para o negócio, mais satisfação do próprio cliente, né? Perfeito. A gente já tinha um programa de fidelidade em 2017, e veio a pandemia, a gente não tinha balcão mais, não tinha mais como coletar dado do cliente. E aí em 2020 a gente lança um novo programa de fidelidade, já baseado em cashback, que é a nomenclatura que todo mundo está usando. E o legal hoje é que a gente conseguiu fazer uma métrica que o cliente realmente consegue ganhar 20% de cashback em cada compra no espoleto, ou no Charring Box, ou no Gendai, enfim. A gente colocou o programa de fidelidade em todas as marcas, está dando super certo. E essa foi a mola propulsora para o cliente fazer a ação de dar o telefone para a gente. Tem muita gente que tem programa de fidelidade e pede CPF. Pô, beleza, ganhei um CPF. O que eu faço com esse CPF? A não ser que eu vá buscar no mercado que é errado quem é o dono desse CPF, ou a gente pede o telefone. Imediatamente após a compra, o cliente recebe um SMS e ele se cadastra no nosso programa de fidelidade. Então, assim, todo esse dado, conhecer o cliente e poder personalizar a oferta para ele, saber que aquele cliente, naquele momento de consumo, vai pedir, quer comer uma lasanha ou quer comer um japa,
Então, essa foi a grande oportunidade para a gente gerar mais oportunidade de negócio para os nossos clientes. Tá, contar um pouco como é que vocês reverteram isso para o cliente no relacionamento, no tratamento, no próprio processo, no touch point, como comentou aqui o professor Hugo Tadeu. No final, o que a gente consegue reverter para o cliente é justamente, primeiro, o cashback, que é importante. Então, pegando mais uma vez o exemplo do espoleto, ninguém come massa todo dia, mas toda vez que eu for comer com 20% de desconto, eu acho que é uma baita oportunidade para o nosso cliente. E ele receber essa oferta personalizada, não ficar recebendo spam toda hora, um push, um SMS. A gente já consegue detectar o momento de consumo e o que aquele cliente forneceu aquele dado para a gente. Então, a oferta personalizada é o que faz a gente ter esse cliente. E um dado importante, que a gente tem uma métrica que o cliente que é fidelizado, deixa o número dele, mas não é cadastrado e nunca fez resgate no nosso programa, ele consome 5 vezes menos que o cliente que é membro. Então, a gente consegue ter esse número inteiro. Então, enquanto o cliente que foi lá e deixou o telefone, ele consome uma vez por mês, o cliente fidelizado, ele consome toda semana praticamente com a gente. Então, é bem bacana. Bom, bacana, maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta agora para o Paulo Henrique. Manda ver. Bom, bacana. Impressionante, né? Assim, a taxa de crescimento da Rio College é impressionante. Quando a gente fala em 300%, a gente está multiplicando por 4, né? Então, assim, é uma coisa realmente fantástica. A gente participou um pouco disso. E bacana ver que você acreditou isso à própria inovação. Então, acho que isso é que é importante. E discordando de vocês, isso tem tudo a ver com o Rio Innovation Week. Entendeu? Tem tudo a ver. Inovação tem tudo a ver com o Rio Innovation Week. Mas conhecendo um pouco, né, na realidade, o nível de operação, para quem tem margem muito pequena, muito focado, né, no resultado, pouca disponibilidade de caixa para poder estar inovando, né, para poder errar, você tocou num ponto aqui que me chamou muita atenção. Como é que vocês lidavam com o erro? Porque para inovar tem que errar, não tem jeito. Como é que você, dentro de uma operação muito focada, orientada a processo, a zero erro, né? Porque você errar um pedido, um fracionamento, você vai receber uma reclamação do seu cliente. Como é que vocês lidaram dentro da empresa, na cultura da empresa, voltada a processo, mais uma vez colocando, como é que vocês encararam essa realidade de poder aceitar o erro? Legal. É interessante falar disso porque realmente na nossa cultura, como uma operação movida pela excelência operacional, o erro ele muitas vezes é crucificado. Até hoje, o OTIF, que é um indicador de pedidos perfeitos e dentro do prazo, ele é motivo de movimentação da nossa diretoria quando acontece. Eles se envolvem pessoalmente em cada erro. Isso faz a nossa empresa ter uma performance em termos de nível de serviço muito acima do mercado. Mas isso traz para o negócio uma cultura de que não podemos errar. E a gente sabe que quando a gente está experimentando novas ideias, algumas delas não vão dar certo de imediato. Eu não gosto muito da frase que a gente tem que tolerar o erro a qualquer custo. Não é isso inovação. Principalmente numa empresa de margem tão pequena. Primeiro, você tem que ter caixa para você conseguir testar algumas ideias e você tem que aprender a pilotar pequeno, a fazer dentro de um escopo pequeno. E a gente tomou uma decisão no ano passado de contratar um consultor de inovação especializado no tema, onde ele ensinou exatamente isso pra gente. Então, quando a gente pensou, será que contratar chefe consultor vai aumentar o meu mix de produto para o cliente? Vamos pegar um cara, vamos fazer um contrato de um tempo determinado, vamos criar um processo de trabalho para ele e vamos testar isso? Vamos validar com outro? Funcionou, vamos implantar. Então, dessa forma, você mitigar erros grandes, eu acho que é a melhor forma de você ir adquirindo culturas e ser mais tolerante com o erro dia após dia. Não, maravilha. Desculpem. O professor Hugo Tadeu, que esteve aqui, ele sempre fala que inovação... Meu professor, tive aula com ele ontem. Bacana. Bom saber. Mas ele fala da questão do erro, né? Então, assim, isso é bem importante. Fala do erro honesto. Então, assim, você tem que admitir o erro honesto, tem que tomar cuidado para definir o que é um erro honesto. Muito bacana. Bom, fazer uma última pergunta para a Vanessa, isso mesmo. Que nos cedeu, viu? Nos deu uma cortesia do Beba New York, eu vou passar ali no Portilho, certamente, para experimentar. Eu queria só que você aguçasse um pouco mais a nossa vontade, a nossa sede, né, de degustação do Beba New York.
por que a bebida é tão inovadora? Já que a gente está no evento de inovação, e o PH me convenceu que valia a pena trazer uma bebida inovadora para a gente poder fechar com chave de ouro aqui. Um comentário antes da Vanessa falar. Eu não sei se eu permito ou não, mas vamos lá. Não, por favor. Eu já vou tomar de assalto. Dizem que não dá ressaca, só por isso já é inovadora. Eu ia chegar nesse ponto, peraí. Você roubou a cena da Vanessa, cara, olha. Não, tudo bem. Eu acho que assim, eu acho que a grande inovação é o fato dela ser realmente uma água